Eu cheguei lá em Houston, na universidade, fui bater bola lá numa tarde, um jogo, uma pelada, né? E, tinha 5, 6 caras da NBA, que eu só, um sonho, né? Falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Relíquias que o tempo não foi capaz de apagar. Aqui é onde Rolando Ferreira se transporta para a era de ouro do basquete brasileiro. They lost to Cuba with 73-69. In international play, this has to be one of the big upsets in history. And the basket by Sosa with 10 seconds to go. Smart misses. It looked like the USA was going to win in a rout. Brazil wins the gold. Shocking game. Rolando Ferreira é simplesmente um gigante do basquete brasileiro. E não é por causa dos 2,14 metros que ele tem. Ele participou de 3 mundiais, 3 pan-americanos e 2 Olimpíadas representando a seleção brasileira de basquete. Mas o início da carreira não foi fácil. Na juventude, ele sofreu bullying por conta da altura. Comecei aos 12 anos, eu tive uma experiência não muito boa com basquete no colégio, em 76. E aí, essa experiência no Colégio Estadual Paraná não foi boa, eu parei de jogar basquete. Nesse ano mesmo, treinei uns 3, 4 meses, e aí eu voltei a jogar em 78, no Colégio Positivo. Só que eu fui fazer vôlei em vez de fazer basquete, porque eu tinha tido aquela experiência ruim, né, com basquete. Eu sempre fui muito alto, né, e muito magro. E eu era um cara assim que, sou ainda, né, um cara que guarda muita coisa, né. E na época, assim, eu não convia bem com o negócio da altura, eu já era mais alto, né, e assim, sofria muito bullying, porque eu era mais novo. Hoje em dia é bullying, né, que chama. E aí eu ia treinar, né, era 3 vezes por semana, eu ia treinar, mas os caras me enchendo o saco, tudo, e aí ia ter um campeonato, e como eu era mais novo, o técnico me chamou, e não falou nada pra mim, e eu me desanimei muito, né, por causa disso, eu falei, não vou mais jogar. Poderia ter sido o fim de uma carreira promissora no basquete, mas graças a um homem, a história de Rolando não acabou ali. E aí eu voltei em 78 para jogar vôlei, no Colégio Positivo Júnior. Quando abriu lá em 77, minha mãe arrumou uma bolsa de estudos para mim. Minha mãe era costureira. E aí eu fui fazer vôlei, e eu tinha muita vergonha de ser alto, eu já tinha quase 2 metros na época, 14 anos, tinha mais de 1,90. E era eu com grandão e eu tudo pequenininho, né, e morrendo de vergonha. E aí do lado da quadra de vôlei tinha uma quadra de basquete, que estava tendo escolinha de basquete. E o técnico de basquete me viu, foi conversar com o técnico de vôlei. Perguntou assim, não, você vai perder esse menino, ele está morrendo de vergonha. O técnico falou, eu sei, né, eu tinha que podar ele com mais velhos, mas ele não sabe jogar vôlei direito ainda, ele precisa melhorar. E o técnico de basquete perguntou, posso convidar ele para jogar basquete? Pode. E aí esse cara me chamou, falou, você quer jogar basquete? Eu falei, não sei, já tive uma experiência ruim, não sei o que mais. Não, mas não é aqui, é no clube, no Círculo Militar do Paraná. Segunda-feira às 6 horas. Vá lá. Falei, tá bom, vou. Só que quando chegar lá, ao invés de você entrar, você manda me chamar. Falei, beleza. Daí segunda-feira fui, cheguei lá, na portaria, vim treinar basquete, né, com o professor Chicão, e ele pediu para chamar ele aqui. E aí ele teve a sacada imensa, ele viu que eu tinha vergonha e mandou todos os grandão lá me receber. Né, então eu me senti em casa, né, porque minha altura não era mais motivo de piada. E aí eu comecei a treinar, né, ele não deixava o pessoal me sacanear, porque ele viu que eu tinha um potencial, né. E aí eu fui melhorando, né, porque era meu lugar no mundo. E foi aí que eu comecei, então eu sou muito grato ao professor Chicão, né, Francisco Alexandre Soares Fagli. Acolhido pelos novos colegas, ele se sentiu em casa, encontrou o seu lugar. A sua altura, que antes era motivo de vergonha, agora era a principal arma para se destacar no esporte que mudou a vida dele para sempre. Comecei no Círculo daí em 78, comecei a me destacar em 81, eu recebi um convite para ir para São Paulo,
para jogar no Sírio, né, que tinha sido campeão mundial. 6 meses no Corinthians, de São Paulo. Daí fui para os Estados Unidos, joguei em Houston 2 anos, 1 ano e pouquinho em Portland. Voltei, joguei no Monte Líbano. E aí fui para o Rio Grande do Sul, joguei 3 anos no Rio Grande do Sul. Voltei, joguei 3 anos em Guarulhos. Voltei por 1 ano para o Rio Grande do Sul. Daí joguei em Barueri, no Banco Bandeirantes, né, que foi o primeiro time profissional. Depois o Banco Bandeirantes, 2 anos no Pinheiros. E meu último ano foi na Universidade de Santa Cecília, em Santos, em 2000. Rolando se tornou um talento do basquete brasileiro, mas mal sabia que ele ainda iria fazer história. Ele se mudou para os Estados Unidos, o polo do basquete mundial, e lá se tornou o primeiro brasileiro a jogar a Liga Norte-Americana de Basquete, a NBA. Eu saí daqui em busca de um sonho, né, que começaram a falar tanto que eu tinha condições de chegar na NBA, e eu comecei a acreditar. Então eu larguei tudo que eu tinha aqui para ir para a universidade, que naquela época, você, para chegar na NBA, você tinha que estudar nos Estados Unidos. Né? Não era assim, não era um Oscar da vida que podia ser convidado, entendeu? Então eu apostei nisso e eu teria 2 anos para jogar na universidade, porque eu pausei minha idade, eu tinha 22 anos quando fui. Então eu larguei tudo, né, em busca desse sonho. Então eu joguei 2 anos na Universidade de Houston. É gente que a gente só viu na TV, né? Então, cara, é muito legal. Quando eu cheguei lá em Houston, na universidade, fui bater bola lá uma tarde, um jogo, uma pelada, né? E, tinha 5, 6 caras da NBA, que eu só, um sonho, né? Falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Quem eram eles? Aqui em Olajuwon, Clyde Drexler, Moses Malone, né? Então eram jogadores, e outros jogadores, né? De um nível mais baixo, mas esses 3, cara, Hall da Fama, né? Então foi muito legal, cara. E aí você começa, né, a jogar e começa a conhecer, e aí as coisas vão mudando um pouco, né? E aquela coisa do esporte, né? Fora da quadra, é seu ídolo, mas dentro da quadra, eu comecei a me destacar, e a gente começa a receber carta de times profissionais, e assim, a motivação é tudo, né? Então, se acabando uma coisa leva a outra, se motiva, joga melhor, não sei o que mais. E aí, graças a Deus, deu certo, né? E eu fui draftado pelo Portland Trail Blazers, a 26ª escolha, né? Primeira da 2ª rodada. Rolando jogou na Liga Norte-Americana por cerca de 1 ano e meio. Dentre tantos jogos, ele lembra de um especial, onde brilhou em quadra. Tem um jogo da pré-temporada pelo Portland, né? Que eu joguei muito bem, né? Contra Detroit, contra os Bad Boys de Detroit, né? Bill Laimbeer, Rick Mahorn, um time muito forte, né? E eu fiz 12 pontos em 1 quarto, né? E 9 rebotes, então é uma coisa assim bem expressiva, né? Na seleção brasileira, ele iniciou ainda jovem, com 17 anos, na categoria juvenil. Com 19, já estava no time adulto de basquete do Brasil, onde permaneceu sendo convocado por 14 anos. E aí eu joguei na seleção brasileira, né? 82 e 83, seleção brasileira juvenil, até a gente é 3º do mundo, né, juvenil. A gente perdeu um campeonato na Espanha, então a gente foi 3º, né, no mundial, só atrás dos Estados Unidos e União Soviética. E daí, a partir de 84, eu fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira adulta, para o pré-olímpico de Los Angeles, né. Eu joguei o pré-olímpico, mas não fui para a Olimpíada. E daí eu fui convocado de 84 a 97. Então são 14 anos, né? E nesse inteirinho aí eu joguei 2 Olimpíadas, 3 mundiais, 3 Pan-Americanos, um monte de torneio aí de menor importância. Né? E foi com a amarelinha que Rolando conseguiu os maiores feitos de sua carreira. Ao lado de Oscar Schmidt e companhia, ele foi campeão pan-americano de 1987 sobre a fortíssima seleção norte-americana de basquete. Entre o primeiro e o 2º ano da Universidade de Houston teve o PAN de 87, que se perguntou, né? Um campeonato assim, que entrou para a história, que mudou os rumos do basquete mundial. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Ninguém acreditava na gente, nem a gente, na verdade. A gente foi lá para ficar em 2º e fomos para a final para não tomar uma socada histórica, né? Não tomar um monte de ponto.
E no fim, no segundo tempo, né, depois de estar perdendo de 22 pontos, conseguimos virar. Né, então, foi muito legal. Após o ciclo no basquete, Rolando partiu para a carreira acadêmica. Fez mestrado, treinou times de basquete em Curitiba e lecionou educação física na Universidade Tuiuti do Paraná por 17 anos. Casado há 35 anos, ele é pai da Ana Beatriz e do Daniel. E além do basquete, ele tem outra paixão de menino, que ficou adormecida durante os tempos em quadra. Tenho muitos hobbies, né? Eu jogo botão, né, como vocês viram. Né? Hoje em dia gosto muito de assistir séries, né, na TV, mas eu acho que assim... E jogo basquete, né, com os veteranos de vez em quando. Mas o problema de jogar basquete, assim, é o que eu sempre comparo o basquete com o futebol de botão, né? O futebol de botão foi uma coisa que eu joguei na infância. Quando eu fui para São Paulo, eu parei um pouco de jogar, mas jogava de vez em quando eu vinha para Curitiba, mas chegou uma hora que eu nunca mais joguei. E voltei a jogar agora. Então a diferença entre o Rolando no basquete e o Rolando no futebol de botão. O Rolando no basquete é o Rolando. Jogou na NBA 14 anos na seleção brasileira. Então toda vez que eu entro na quadra é uma cobrança. Não só pelos meus companheiros, mas por minha parte. Entendeu? E assim, e o basquete eu gosto de ir para me divertir. Eu não quero mais competir, sabe? Brigar para ser cestinha, dar cotovelada, como a gente fazia, né? Brigava, né? E aí tem muita gente que quer competir ainda. E eu não tenho mais isso, né? Já foi essa competição no basquete. E aí vem futebol de botão, que eu sou apenas mais um. Eu sou o Rolando que joga botão e não sei o que mais. Então, eu vou jogar botão, eu tomo de 10-2. Eu nunca joguei, então... né, estou começando agora, então não tem essa cobrança, entendeu? Isso é muito legal, né? Isso é muito bom. Este simpático curitibano, torcedor do Curitiba, aprendeu desde cedo que a vida nos mostra diferentes caminhos e que às vezes é preciso que alguém nos mostre a melhor opção. O esporte é cheio de vitórias e derrotas e é com elas que nós aprendemos. Elas têm muito mais a te ensinar do que as próprias vitórias. É lógico que é muito bom ganhar, você tem que saber lidar também com a vitória. Né? Mas as derrotas, elas ensinam muito mais para você. Então, vendo hoje, né, eu acho que o crescimento meu como atleta veio muito mais dessas derrotas, e não só das derrotas em quadra, né, das coisas não alcançadas, das coisas que você aceita, das coisas que você não faz, isso serve para o crescimento pessoal seu.